Hoje, no canal Cortes para Todos os Gostos, o clima esquentou num debate que promete dar o que falar. De um lado, Caroline Sardá, criadora digital, e Mandi Coelho, ativista política. Do outro, doutora Jamile Wenceslau, advogada, e Sr. Saldanha, especialista em relacionamentos. O tema? Um dos mais polêmicos da atualidade: o feminismo moderno e a ascensão do novo movimento masculinista. Com argumentos afiados, posições opostas e provocações no ar, o debate explodiu. Tem crítica ao extremismo, defesa dos direitos dos homens, confronto de gerações e muitas verdades jogadas na mesa. Será que os lados conseguiram se entender? Ou foi cada um para um canto ainda mais convicto? Assista agora a esse corte imperdível e tire suas próprias conclusões. Aqui no canal Cortes para Todos os Gostos, a treta é servida com opinião forte e sem filtro. Link sempre na descrição. Vocês defendem, de acordo com vocês, feminismo seria pró-igualdade para ambos os sexos. Vocês são a favor ou contra que a Lei Maria da Penha seja estendida também para homens vítimas de parceiras violentas? Mas você não quer comentar mais? Tem bastante tempo. Não, que eu quero usar o tempo para tréplica. Pode? Não, mas aqui não, esse tempo não fica para tréplica depois. Não, mas foi o que ela fez. Foi feita a pergunta, depois voltou para ela ainda para comentar. Tô controlando certinho aqui. Eles usaram 3 minutos para pergunta e 3 minutos para tréplica, para réplica. Achei estranho que depois ela disse, eu quero, se desse para comentar, aí quando voltou para ela, ela foi lá e comentou. Então, seria mais era uma tréplica. Aí foi o que tu falou, disse, não, ela usou o tempo da pergunta. Então, é por isso que eu falei, agora é o tempo da pergunta, você pode usar para comentar. Você entendeu? Não, eu quero comentar depois, igual como ela fez. Não, mas aí vai a pergunta para ela. Isso. Aí ela vai poder comentar na pergunta. Pode, só que assim, quando ela fez a pergunta, o que aconteceu? Então, veio para nós, e aí o que foi que ele foi lá, comentou, voltou para ela. Sim, porque era a vez dela da réplica. No caso da réplica, né? E quando é pergunta... Eu já finalizei minha pergunta. Mas quando é a pergunta, vocês têm 3 minutos para gastar como quiser. Isso. Entendeu? Tá bom, então tudo bem. Mas aí a próxima, quem vai fazer a pergunta é ela. Ela vai ter 3 minutos. Tá bom. Então eu já fiz a pergunta, já dá tempo para vocês pensarem. Eu queria comentar algumas coisas. Por exemplo, eu não sou obrigada a saber seu nome, muito menos estudar da tua vida, viu, ô Mandi, tá? Segundo, você não tem domínio do assunto para falar sobre guarda compartilhada. Você não sabe como é, tanto que você fala, e por que não pede guarda compartilhada? A regra hoje no Brasil é a guarda compartilhada. Mesmo os genitores querendo se fazer presente na vida dos filhos e sendo fixada a guarda compartilhada, é colocado como lá de referência o da mulher. Porque o próprio judiciário, infelizmente, mesmo colocando todas as provas, considera culturalmente que a mulher teria mais aptidão para ficar com a criança, mesmo o pai querendo se fazer presente. E mesmo estando guarda compartilhada, quando nós falamos de convivência paterna, é estabelecido esses finais de semana, tá? Então, antes de falar, primeiro estuda, senhora Mandi. E aí eu vou só refazer a pergunta novamente aqui. Por favor. Vocês são a favor ou contra que a Lei Maria da Penha seja estendida também para homens vítimas de parceiras violentas? Se você me comprovar com dados que eles são um grande número de casos de violência doméstica, de acordo com o Datafolha e IPEA, a violência contra homens, eles representam uma minoria dos casos, a grande maioria são mulheres. E esse é o dado mais recente do IPEA, violência contra homens. Lembrando que existem estudos exclusivos sobre as violências que os homens sofrem. Eu posso falar? Então, nesse sentido, eu acho que se nós temos comprovações de violências contra homens, nós devemos ter políticas públicas voltadas para isso. Talvez não necessariamente a Lei Maria da Penha, mas algo específico para os tipos de violência que os homens sofrem. Isso, inclusive, é algo que eu não vejo os masculinistas fazendo. Pensando em políticas públicas eficazes para as violências que os homens sofrem. Altos índices de suicídio, encarceramento em massa de homens negros, violência policial matando os jovens negros. Eu não vejo, inclusive, vocês se posicionando quando um menino negro é morto na favela. Vocês dizem defender os homens, mas os meninos mortos por policiais
não entram nessa conta. Quando vocês vão defender políticas voltadas para homens, sempre são envolvendo políticas relacionadas a mulheres. Quando é algo envolvendo Maria da Penha, não, nós temos que incluir homens na Maria da Penha. Se envolvem questões de violência sexual, não, calma, a falsa acusação, os direitos dos homens envolvem falsa acusação. Nós só vemos vocês defendendo políticas públicas envolvendo guarda, que muitos homens nem sequer têm desejo pela guarda dos filhos, colocam nas costas das mulheres, tanto que a maioria das mulheres são mães solo, né? Mais de 50 e poucos % que nós temos aqui. Nós também percebemos que vocês falam sobre pensão socioafetiva, tem medo de ter responsabilidade com uma criança que você é padrasto, que você tem um vínculo afetivo, né? Tem medo de criar esse vínculo que não é sanguíneo. Vocês falam também de falsas denúncias de estupro, ao invés de vocês se preocuparem com os abusos de meninos que acontecem e são muito subnotificados. Então, eu honestamente não sei por que vocês se preocupam com coisas tão pequenas, de tantas minorias e tão de casos de exceção, ao invés de pegar os casos de maioria. Os casos de maioria de homicídio masculino, de abuso de meninos, de violência policial, de maioria de homens em situação de rua. Eu mesma não vejo masculinistas se juntando pra levar marmitas pra homens em situação de rua, pra ir lá perguntar o que aconteceu com eles, se eles precisam de emprego, se foi alguma questão de droga. Não vejo, inclusive, eles se preocupando em nada com homens que fazem uso de drogas, que são maioria, inclusive, comparado com mulheres. Eu vejo, na verdade, vocês pegando políticas que são feitas para as mulheres defender a violência que mulheres sofrem dos homens e pegando violências que homens sofrem e direcionando não para as políticas públicas eficazes, mas pegando leis que são de mulheres e pensando como que a gente vai tirar essa lei da mulher ou como a gente vai inserir o homem nessa lei, sendo que o homem está em todas as leis praticamente do Código Penal, do Código Civil e todas as legislações que nós temos no Brasil. Então, quando nós temos legislações específicas para as mulheres, como em caso Maria da Penha, porque tem dados sobre isso. Agora, podemos sim ter uma política pública feita para casos de homens que sofrem violência doméstica. Mas aí se cria outra lei pensando nas políticas públicas voltadas para as pesquisas dos homens, como nós temos violência contra homens na Datafolha. Pega os dados e cria políticas públicas. Não é difícil, mas os masculinistas não fazem isso. Eles só colocam todo o ressentimento e frustração em cima das leis feministas, que são supostamente misândricas, não é mesmo? Tem até 5, né? Tô correto? 5 minutos. Tá. Não, veja, Jamile, acho que você não tem obrigação nenhuma de saber da minha vida. Mas uma vez que você vem para um debate contra mim, acho que o mínimo que você devia fazer é saber quem eu sou e saber meu nome. Demonstra que faltou fazer um pouco da lição de casa aí. Mas eu também assino embaixo tudo que a Sardá falou. Defendo a Lei Maria da Penha, defendo a ampliação e o investimento na Lei Maria da Penha. Inclusive, acho que no Brasil nós precisamos de mais investimento em políticas contra a violência às mulheres. Hoje, mesmo no governo Lula, há um desmonte do que é a Política Nacional de Mulheres e corte de verba. As delegacias estão perdendo estrutura e isso está afetando o andamento dos inquéritos. Eu defendo um cenário completamente oposto e acho que precisa ser alargado. Por isso também que eu acho que é uma vitória a medida que foi votada recentemente, que amplia a Maria da Penha para mulheres trans e travestis, acho que isso é importante, que coloca a tornozeleira eletrônica nos homens que são denunciados e são reconhecidos pelo juiz como agressores. Agora, beleza, eu também sou a favor de investimento em políticas que você possa voltar para os homens que são agredidos. Sou a favor completamente disso. O problema é que aqui tem uma desigualdade tremenda. Nós estamos falando de uma situação social em que mulheres são assassinadas e violentadas por serem mulheres. E isso é um cenário drástico. Nós estamos com vários dados aqui, entendeu? Nós não vemos o mesmo cenário em relação aos homens. Então, sim, é necessário que a Maria da Penha exista e seja voltada especificamente para as mulheres, como vem acontecendo e que se amplie. Vocês têm noção, né, que o número... desculpa, achei que a gente tinha tempo ainda. Não, agora é com vocês. Eu acabei de A réplica, 3 minutos. Depois a gente fala. Tá. Iniciaram esse debate já falando que não existem dados de violência sendo o homem como vítima. Vejam só, em 2024, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou que 46.328 mortes violentas intencionais, sendo que 99,3% são do sexo masculino. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que estuda sobre o feminismo, falou que apenas 6% dos homicídios de homens são cometidos por uma parceira.
6%. 46.328 pessoas, 99,3% desses seriam de homens. Se a gente fizer um cálculo, considerando os 6% desses homicídios que são cometidos por parceiras de acordo com o IPEA, chegamos a 2.760 homens mortos por suas parceiras. Ainda no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídio no ano de 2024, no mesmo ano que eu citei, 1.467 mulheres que foram mortas, e sendo configurado feminicídio. Só que 8,7% são de pessoas que não são seus parceiros íntimos, nem seus ex-parceiros íntimos. Se eu pegar 1.467, diminuir de 8,7%, eu chego ao valor de 1.300, ao total de 1.340 mulheres mortas por seus parceiros íntimos ou seus ex-parceiros íntimos. Veja só, no mesmo ano, de acordo com o IPEA, calculando esses 6%, chegamos a um total de 2.760 homens mortos por suas parceiras. No mesmo ano, 1.340 mulheres mortas por seus parceiros, sendo 106% maior a taxa de homens mortos por suas parceiras do que mulheres mortas por suas parceiras. E vocês ousam dizer que não existe violência contra o homem. Agora, por que não tem? Por que não tem propaganda? Por que não tem campanha para homens? Porque é exatamente isso, ó. Homens são estuprados, meninos são estuprados, mas olha como é que eles lançam os dados no anuário de segurança pública. Veja só, eles falam 76% eram vulneráveis, 88% sexo feminino, 52% negra. Mas eles omitem os dados sobre homens. É uma forma justamente, com respeito, a senhora aprenda a respeitar e fique calada quando eu estiver falando, que quando você fala, eu também fico. Testosterona isso, é teste de testosterona, gente. Só um minutinho. Falta de respeito, né? Eu fiquei calada. Mas deixa ela terminar depois. Toda vez, é a segunda vez que ela interrompe o debate. Vamos evitar interromper o outro. Eu dou meu tempo. Vamos lá. E aí o que acontece, pessoal? Isso daqui é uma forma de tentar manipular para que não existam campanhas públicas a favor do homem. Mais homens são mortos, eles são mortos, mais homens que cometem suicídio do que mulheres, tá? Homens são estuprados numa média de 10 mil homens são estuprados, homens e meninos, fora as subnotificações, tá? Fora as subnotificações. Fora que é comum, assim, você vê no TikTok piada de mulher batendo em homem, tá? Respondendo já sobre essa questão, achei muito interessante ela falar que 6% das mulheres que agridem os homens são suas parceiras, sendo que 9 em cada 10 autores de assassinatos de mulheres são homens. Isso de acordo com o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, Jamile. Você fala sobre os estupros de meninos, um estupro a cada 10 minutos de mulheres. 30 milhões de mulheres foram assediadas sexualmente, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Achei muito interessante que você trouxe os dados aqui, você pode deixar eles até em cima da mesa pra galera poder ver. Você tem vários dados de mulheres e você procura os dos meninos subnotificados. Por que você não se importa com nenhum dado de violência que está na sua mão relacionado com mulheres, sendo que nós citamos vários dados aqui envolvendo violência contra homens, inclusive falando que vocês não fazem políticas públicas para homens? E aí eu volto à pergunta: quando que os masculinistas vão realmente se importar com os homens? Porque, honestamente, a maioria dos políticos hoje são homens. A maioria do Congresso é homem. A maioria do Congresso, inclusive, é conservador. Então eu pergunto pra vocês, homens não estão votando a favor de projetos para homens? É isso que vocês estão dizendo? Que todo o parlamento masculino hoje, que inclusive vem a público falar que quer mais testosterona nas manifestações, que precisa de mais masculinidade... Poxa, os principais parlamentares defensores da masculinidade não têm projeto para homem. Vocês não acham isso muito interessante? Que isso só está na bolha de vocês e que as feministas, na verdade, têm projetos para homem? Como o Estatuto da Parentalidade, que a Samia Bonfim fez para a licença paternidade ser a mesma da licença maternidade? Então voto e pergunto: quando que os homens que estão na política vão começar a se importar com os direitos dos homens como os masculinistas nas suas bolhas conspiratórias? Primeiro que a gente tem um bando de... A gente tem tempo. Tem. Não, queria só manter a pergunta aqui da Sardá, quero só
comentar acrescentar. sobre os dados que a Jamile trouxe, porque é verdade, ela pegou no anuário. O problema é que as mortes totais de homens que ela apresentou são mortes por todos os motivos. Quando nós falamos de feminicídio, nós estamos falando de uma tipificação específica que tem a ver com a mulher ter sido morta por ser mulher. Aí engloba todos os tipos de mortes ocasionadas por todos os tipos de violência, tá certo, Jamile? Né? Exato. E outra coisa, quando você vai observar quem são as pessoas que estão violentando homens, em sua maioria são homens. Não são mulheres. Então nós temos um cenário também diferente. E pra encerrar, você falou que 6% dos homens são vítimas das suas parceiras. Sabe quantos por cento das mulheres são vítimas dos seus parceiros? 63%. É mais de 10 vezes o que você está apresentando aqui. Que beleza, é uma situação que nós precisamos olhar e observar. Eu estou a favor disso. A Carol também tá. Nós nunca estivemos contra observar violências que homens sofrem. O problema é, temos uma situação 10 vezes maior. Partindo do mesmo anuário, com que os dados estão aí. Você simplesmente não quer ver. Por quê? A questão é, você que não quer ver. Na realidade, tudo que tu fala, com todo respeito, é baboseira. Ao ponto de você chegar ao final, você olhar pra mim e dizer assim, agora nós concordamos. Porque a sua parceira de debate olhou pra mim e disse assim, no dia em que tu me apresentar dados que o homem é vítima de violência, aí sim eu seria a favor. E Então você não você apresentou. eu te apresentei sim, querida. Agora é você que não quer ver. Você sabe por que você não quer ver? Porque a ideia de vocês é pregar esse tipo de debate para que toda a população, em um efeito manada, siga a ideologia de vocês. Vocês são tão assim, nesse sentido, que a mulher que não seguir o entendimento de vocês, elas são a margem da sociedade. A margem. Vou dar um exemplo. Jojó Todinho, só foi ela dizer que ela é de direita para vocês começarem a criticá-la, para vocês agora começar a debater o questionamento, fazer isso, fazer aquilo, e dizer praticamente que ela não é mulher. Porque vocês são dessa forma. E a questão dos dados, eu trouxe realmente os dados justamente para demonstrar para vocês que existe violência doméstica contra os homens. E eu ainda vou além. A questão do estupro. Olha só, desculpa, não era para ter falado, já falei. Não, tudo bem. Agora, a questão da violência sexual. Sim, existe violência sexual contra a mulher, mas existe violência sexual também contra os homens. Nesse caso da violência sexual contra os homens, seria 11,8%, onde daria quase 10 mil homens e meninos que foram abusados sexualmente. A questão é que nós temos as subnotificações. Eu estou aqui com um relato da Procuradora da República de Lisboa, a doutora Fernanda Alves, onde ela fala o seguinte: homens vítimas de violência doméstica que decidem denunciar a situação são muitas das vezes desacreditados e humilhados por familiares, amigos e pasmem, até por instituições judiciais e policiais. Muitos homens são violentados dentro de casa, são abusados, mas eles têm vergonha. Tem vergonha dos amigos, tem vergonha da família, inclusive tem vergonha de ir a uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Sabe por quê? Porque são desacreditados também pelo sistema, inclusive o parlamento. E sabe por que o parlamento não cria leis e acaba aprovando leis que eu considero, na minha opinião, e eu tenho liberdade de expressão para falar, misândricas? Sabe por quê? Porque o maior eleitorado é do sexo feminino. Então eles não querem saber dos efeitos dessa lei. Eles querem saber se vão conseguir se eleger na próxima eleição. Mas também deixar bem claro que em nenhum momento aqui eu falei que não existe a violência contra a mulher. Muito pelo contrário, isso existe, e existe muito, só que ela tá dando foco como se não existisse também. Saldanha, a questão é que a violência doméstica... Não, eu não nego, minha querida. Em nenhum momento eu nego. Não, eu só não citei. Ela não eu tô aqui, um monte de dado aqui querida, contra a mulher, mas olha só, não tô achando você percebe que ela tá atrapalhando de novo, né? Tem, mas só que a gente tem que dar foco também e dizer que o homem também é vítima. E detalhe, a gente tem que, assim, número, caralho, é 4. Porra, bota na porra do TikTok, você vai ver um monte de mulher batendo em homem e todo mundo acha engraçado. Eu quero dar. E outra coisa que eu vou falar, não, é só você colocar, é cultura, mulher bate em homem o tempo inteiro, isso é um fato. Só que, realmente, ela defende, olha só, deixar uma coisa bem clara. Masculininha, essa porra, assim, pra mim é uma palhaçada. Pra mim, feminista é um câncer. E negócio, eu sou um cara muito visão, não defendo homem, eu defendo o certo. Essa é a verdade. Então eu não tô aqui, eu sou certo, na verdade eu certo. Na minha opinião é essa, eu não tô defendendo homem nem mulher. Só que tem que deixar uma coisa bem clara, fatos estão aí. Mulher bate homem pra caramba, vocês sabem disso. E realmente, nós estamos numa cultura machista, certo? Concorda comigo? É óbvio. E ela defende os homens, ok, é o papel dela. Eu não defendo homem porra nenhuma, não.
É óbvio que o cara vai chegar na delegacia e falar, ele fala assim mesmo, não sou eu. Ah, você é meio viadinho, compadre? Vai lá e resolve, tá apanhando de mulher. É uma cultura, acabou, é verdade. Fato, vocês têm que entender isso. É um fato, não tô dizendo que é culpa de vocês. Não, mas aqui na mesa ninguém tá defendendo violência contra a mulher. Não é? Não, jamais. Então pronto. Só estamos dizendo que realmente existe muito. Eu acho que realmente tem que seguir o que é o conselho dela. Porra, existe violência contra homem. Sabe o que acontece? Você tá apoiando, vai lá e denuncia, porque ela realmente tá certa. Que ela falou, quero dados. Realmente, a cultura machista impede do cara ir lá e passar vergonha. Só pra vocês entenderem isso, vocês sabem. Óbvio que vocês sabem. Vocês sabem que existe uma cultura machista. Eu não tô aqui pra eu me considero machista, que se foda, mas essa é a verdade. Se o cara chegar lá, o cara vai rir da cara do cara. Então vamos jogar nessa Só acho que ela quer terminar aqui, né? O pensamento, você quer completar? A questão é que em nenhum momento foi falado que não existe violência doméstica. Inclusive, eu citei o número de abuso sexual, número de feminicídio. Em nenhum momento eu falei que não existe. Agora, a questão é, existe violência doméstica contra homens que elas querem esconder. Inclusive, essa senhora que gosta de atrapalhar, ela inclusive disse, mas é porque não existe, isso é censo, não tem dados. Pelo amor de Deus, aqui são dados do Estado, dados oficiais, e mesmo assim elas tentam colocar uma mancha. Sabe por quê? Porque a ideia delas a todo momento é dizer assim, não, o que eu defendo é isso? Então, com todo o respeito, é que eu percebi que dá pra falar palavrão, foda-se pra todo o restante, eu quero saber o que é meu. Então, se eu pegar aqui uma mulher que faz mau uso da lei pra prejudicar o homem, calma lá, vem aqui, querida, vamos criar uma lei no teu nome, porque eu não quero saber se tu criou um efeito colateral horrível pra toda a sociedade. Eu quero te proteger, só porque você é do sexo feminino. É isso que elas fazem. 3 minutos pra réplica, vamos lá. Vou falar um pouquinho também, pode ser? Achei muito interessante que a minha pergunta foi quais políticas públicas vocês defendem para os homens e vocês não citaram nenhuma política pública voltada para os homens. Só falaram de mulher aqui, mulher ali, o nome da Lei Maria da Penha, o nome não sei o quê. E ainda falou que eu não citei os dados de violência doméstica contra homens, sendo que eu literalmente citei o IPEA, violência contra homens, que representa uma minoria dos casos, o caso de violência doméstica contra homens. Inclusive, ela citou dados aqui e mostrou que é minoria. E também aqui concordo com você quando você fala sobre a questão do machismo em cima, por conta das subnotificações. Muitos homens não vão denunciar violência doméstica, até relação de violência doméstica homoafetiva, digamos assim, também. E é por conta do machismo. E eu não sei o que o masculinismo acaba ajudando esses homens a denunciarem, a terem coragem de denunciar, buscarem justiça, porque eu sinto que, na verdade, o masculinismo é muito mais sobre lucrar em cima dos caras do que realmente ajudá-los, sabe? Mudar a estrutura, mudar o parlamento, mudar esse sistema. Eu sinto que, na verdade, só estão querendo colocar o feminismo como bode expiatório, as mulheres vítimas de violência como bode expiatório, enquanto existem violências contra homens. Eu tenho vários dados aqui envolvendo isso, citei trocentos exemplos de violência que homens sofrem, e eu não escutei absolutamente nenhuma política pública e proposta voltada para os homens que não seja envolvendo as violências que as mulheres sofrem, as leis das mulheres. E você, Mandy, que você percebeu eles falando alguma coisa de política pública aqui? Não percebi. E mais uma coisa, a Jamile defendeu os dados oficiais do Anuário Brasileiro, que inclusive é a mesma fonte que a gente usa, tá, Vilela? Porque é justamente a fonte que indica esse abismo e essa situação social alarmante de violência contra as mulheres, em especial as mulheres negras, trans, etc. Então é curioso, porque a gente tá a favor de defender os dados oficiais. O problema é que aqui vocês estão contra a parede, e aí vocês estão dizendo, não, vejam os dados, a violência contra a mulher existe, realmente, ninguém nunca disse que violência doméstica não existia. Eu convido as pessoas que estão assistindo a que comprovem se é verdade que esses dois produtores de conteúdo aqui realmente falam sobre isso no seu dia a dia. Se eles acreditam nos dados de violência doméstica. Se eles usam essas fontes que a Jamile tá usando aqui e defendendo como as oficiais, se eles usam os dados dessas fontes para falar sobre um problema social que é maior e mais profundo do que o problema de violência contra os homens. Repito, tô a favor. Só que, em base aos dados oficiais que você está usando aí, Jamile, nós podemos perceber que existe uma situação absurda, em que as mulheres são as maiores vítimas de todo tipo de violência que existe. E essa violência vem através das mãos de quem? Dos homens que estão dentro de casa, dos familiares, e em especial dos namorados, maridos, parceiros ou ex-parceiros, que as meninas são as maiores vítimas de violência sexual, as crianças, também por causa deste mesmo motivo, e vocês simplesmente não falam sobre isso. Legal reconhecer que existe uma cultura machista, mas, desculpa, você tá do lado da mesa que tá defendendo coisas que atentam contra, que coisas que, exatamente, que reforçam esse tipo de